Nós estamos aqui com a Dileia Filtre, diretora da Escola Municipal de Ensino, professora Maria Aparecida, da cidade de Orlândia. Nós vamos falar então sobre o assunto violência nas escolas. Eu gostaria de saber qual seria os fatores que hoje você acha que tem agravado essa violência que está tão divulgada aí no meio, a respeito do bullying também. O que você teria para nos dizer a esse respeito? Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, o que agrava a violência em qualquer ambiente, não só no ambiente escolar, é a influência familiar, né? O meio em que a criança está inserida, né? O meio em que ela vive, com quem ela convive, e também o acesso a vários tipos de cenas violentas, né? Situações violentas. Isso é o primeiro passo para a criança se transformar em uma criança violenta, né? Então, se ela assiste programas relativos à violência, ela tem acesso a jogos que incentivam a violência, se ela presencia dentro de casa ou no bairro em que ela vive, acontece muito problema relativo a isso, pode sim estar agravando isso, fazendo com que a criança tenha traços violentos, né? Ou imite certas situações que ela está vivenciando. E também a questão da não interferência dos pais nas atitudes dos filhos, né? Muitos pais hoje em dia eles não direcionam a educação para a paz, para a paciência. Pelo contrário, muitos pais incentivam com que o filho se defenda de forma violenta a determinado ataque, né? Então isso causa também a violência dentro da escola. O incentivo à violência por parte da família, né? Bom, você citou a respeito à participação da família. Agora eu queria o teu parecer a respeito da escola, o problema interno. Você acha que servidores, funcionários, professores, o pessoal da escola mesmo, a insatisfação que hoje em dia nós temos acompanhado por parte da classe a nível nacional, você acha que isso contribui, no caso, na omissão, ou seja, os professores, assim, eles deixaram de ter uma participação nesse sentido? Com relação à violência, eles poderiam estar mais participativos, poderiam ajudar mais no combate? Olha, eu vou fazer uma análise de todo o tempo que eu trabalho aqui, eu convivo com essa equipe que é praticamente a mesma, né? Nós não temos tantas mudanças de professores de um ano para o outro. Eu tenho uma equipe fixa, né? Então, assim, eu analiso o seguinte: a questão salarial sempre é um ponto que para o professor é delicado, né? Não é questão de um governo para o outro, é questão de anos isso aí, né? Então, assim, claro que se o professor for bem valorizado, se esse salário for um salário digno ao professor, isso vai ajudar com que ele tenha mais disposição, sim, no trabalho, com que ele falte menos. Eu acredito que o salário, sim, é um incentivo. Mas eu acredito que o professor, que é um professor dedicado ao trabalho e ele gosta do que ele faz, não depende, o salário não interfere nas suas tomadas de decisões e nas suas atitudes em sala de aula. Ele vai pensar primeiro o que ele tem que passar para o aluno, né? Ele vai pensar o que ele tem que ensinar a essa criança. Ele não vai ficar pensando somente no que ele ganha, né? Até porque esse problema salarial não é um problema que se resolve do dia para a noite. Eu, como educadora, eu gostaria sim que fosse sim pensado no salário sempre, né? Ou a cada 2 anos, que seja, sempre está voltando nesse assunto salarial. Claro que todo mundo quer, mas eu coloco como meu exemplo como funcionária pública que trabalha numa escola pública, com as dificuldades que a gente enfrenta, também tem as alegrias, tem as aflições, os problemas, porque os problemas não deixam de existir. A gente trabalha pensando na criança, não é simplesmente no que você vai ganhar, né, com isso.
O que a gente ganha é o sorriso, o que a gente ganha é um pai satisfeito, que elogia a escola. Isso que é o prêmio pra gente. Então eu acredito que essa questão salarial, apesar de às vezes estar sendo muito enfocada atualmente, ela não é um tema atual, não. É uma coisa que vem de muitos anos, que tem que ser pensada com calma e também tem que ser decidida de forma coerente, de acordo com as possibilidades de aumento, né? Porque às vezes as pessoas acham que, como eu também já trabalhei em relação assim, aprendi muita coisa, como que são as leis, os processos para realizar determinadas coisas que são lentos. Então não adianta a gente ficar assim, então também não vou trabalhar da forma que eu deveria, esperando o aumento do meu salário, porque não vai acontecer do dia para a noite. Então nós temos que fazer nosso trabalho bem feito e se dedicar ao trabalho, independente de quando esse aumento vai acontecer, na minha opinião. O outro assunto que você falou, que também achei interessante, foi sobre o bullying, né? Você tocou no assunto. É que o bullying, sim, está muito presente nas escolas, sempre esteve, né? Só que era com outro nome. Verdade. O nome mudou, mas o problema continua existindo há muitos anos. Existe. A única diferença é que antigamente os pais, as atitudes da família eram outras, né? Quando o filho cometia um ato infracional dentro da escola, quando ele cometia algum ato vexatório com um colega, a família intervia na educação dessa criança. E hoje está mais difícil, né? A escola tem que tomar as decisões, as atitudes, e dá pra gente fazer um balanço que é muito pequeno, a quantidade de pais que procura a escola para ficar do lado da escola, das decisões da escola. A família, ela procura sempre ficar do lado do filho. E antigamente não era assim. Primeiro se escutava a escola, depois a criança, né? Então hoje as crianças têm muita liberdade para tomar decisões pelos pais. Então olha que inversão de valores, né? Então o bullying, ele está presente, sim. É uma questão preocupante, mas a gente trabalha na prevenção. Não tem outro método para trabalhar a não violência senão a prevenção. Tá sempre conversando com as crianças, fazendo palestras, orientando. A gente chama na direção quando acontece e orienta, chama a família e orienta. Porque o bullying, ele só acontece quando o problema se persiste. Então, no caso, ele falou uma vez ou outra, não caracteriza bullying. O bullying, ele se caracteriza quando acontece uma perseguição a mesma criança com os mesmos xingamentos, a mesma violência, se for física ou verbal. Então, quando esse problema se torna repetidas vezes com a mesma criança, aí sim é caracterizado o bullying. Então, nós temos que trabalhar com a prevenção, né? Não incentivando, e a família jamais incentivando, e a escola trabalhando em parceria com a família. A família que abraça os problemas junto com a escola, a criança é outra, se torna um adulto de caráter, um adulto que só vai dar alegria para a família no futuro. Eu vou sair um pouquinho do roteiro e vou te fazer uma pergunta em cima do que você expôs. O Estatuto da Criança e do Adolescente, na sua opinião, ele tem ajudado ou tem atrapalhado? A administração, no caso, a diretoria, né, os que estão acima ali, que tem que ter o controle das crianças. Nós sabemos que hoje em dia tá um pouco restrito isso daí, né, os termos punitivos para as crianças. Isso daí também tem agravado, na sua opinião? Ou seja, as crianças têm sentido assim que elas estão mais poderosas, entre aspas, nesse aspecto? Olha, você falou certo, a palavra certa são as sanções de punição, o lado de punição que está fraco, eu acho. O ECA, ele é perfeito na sua escrita, né? Tudo que está discriminado no ECA é realmente o que deve ser, né? O que deve acontecer. A única coisa é que o poder público está focando muito somente nos direitos da criança. E os deveres estão ficando esquecidos. Então, eu acho que deveria ter um trabalho em conjunto, sempre em conjunto, da escola, da família e todos os órgãos públicos na questão de orientação familiar.
para que a família e a criança saibam os seus deveres, como pais e como crianças, como adolescentes. Assim eles vão saber o que eles podem ou não estar fazendo e quais são os seus direitos aí, em relação a se eles perceberem que não estão sendo atendidos em alguma coisa, assim eles poderão também correr atrás dos seus direitos. Mas o dever não está sendo ressaltado, né? Nem dentro de casa isso não está acontecendo. Então a criança nunca tem dever dentro da própria casa e a família não tá tendo condições de forçar aquela criança a cumprir seus deveres, que é fazer uma tarefa, um trabalho, ajudar com alguma coisa dentro de casa, né? Então, imagina no geral, quando se trata de situações mais difíceis, situações em que a criança agride outra criança, comete algum delito um pouco mais grave. Ele vai falar, não tô nem aí porque não vai acontecer nada. E adolescente sempre diz aquela frase, né? Não dá nada, não. Entendi. Então, sempre eles acham que não dá nada, não, né? Então, é o que acontece. Então, o ECA em si é um livro excelente, as leis estão corretas, ele é bem escrito, só que precisa estar focando mais nessa situação de ensinar os pais e as crianças a cumprir os seus deveres, para depois poder estar exigindo os seus direitos, na minha opinião. Tá certo. Bom, Dileia, o que a Escola Municipal Maria Aparecida tem feito no sentido de solucionar, prevenir, amenizar em algum aspecto essa situação? Vocês têm tido casos de violência aqui nessa escola? O que tem sido feito a nível de investimento, entendeu? Tanto monetário quanto pessoal. O que você pode relatar sobre isso? Olha, nós temos diversas ações, em parceria com o poder público também. Sim. Nós realizamos diversos eventos na escola. Com esses recursos dos eventos e do governo federal também, a gente está sempre adquirindo novas coisas e investindo, né, em novas situações dentro da escola. Uma das recentes aquisições foi a questão dos walkie-talkies, que a gente utiliza diariamente para comunicação interna. Como a escola é muito grande, né, os inspetores de alunos utilizam, eu utilizo a secretaria da escola também, né, e quando algum funcionário vai se locomover para um ambiente um pouco mais distante, tá levando o walkie-talkie. A gente se comunica, de repente está acontecendo alguma coisa naquele instante, o aluno já vê que o funcionário pode entrar em contato comigo imediatamente, ele já para imediatamente o que ele está fazendo, porque eu mesmo converso com o aluno pelo rádio. Já intimida, né? Já intimida. Então é uma forma de estar prevenindo. Okay. Outra coisa legal que aconteceu foi a instalação das câmeras de vigilância, né? Então nós temos câmeras de monitoramento por toda a escola. Nós possuímos 34 câmeras de monitoramento, né? E estamos pleiteando um pouquinho mais. Nós queremos que sejam instaladas 2 novas câmeras na entrada dos banheiros, não na área interna do banheiro, mas na entrada, para identificação de quem entra e quem sai, né? E com isso nós estamos prevenindo a questão de drogas, que o aluno traga algum objeto para dentro da escola. Já tem alguns anos que isso não acontece, então a questão de drogas e arma ou algum outro tipo de coisa, isso não existe mais na Escola Maria Aparecida há alguns anos já. Incidentes de brigas, de violência assim diária, diminuiu muito. Não posso dizer que não exista, que está zero, porque de vez em quando acontece alguma coisa, né? Até é impossível não acontecer, porque a escola tem 500 alunos e funciona em 3 períodos, manhã, tarde e noite, então é complicado assim não acontecer nada, né?
Quando nós temos problemas dentro da nossa casa, com os nossos filhos, às vezes de discutir, e às vezes de situações em que a criança machuca, às vezes, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, né? Imagina num ambiente grande que tem muitas crianças, cada criança com uma personalidade diferente, com uma educação diferente, que vem de casa. Então é impossível o diretor ou a equipe escolar prevenir, zerar os problemas. Isso nunca vai acontecer em nenhuma escola, né? Eu tenho contato com os outros diretores, meus colegas, também acontece problemas em todas as escolas, de vez em quando, né? Então o que a gente pode fazer? Tá diminuindo os problemas. Okay. Isso já está sendo feito há alguns anos e tem diminuído a questão de brigas do lado de fora da escola, tem diminuído muito a questão de violência, de discussões, pequenas discussões dentro da escola, né? O bullying também diminuiu bastante, porque nós temos projetos, né, para estar orientando as crianças sobre o bullying, sobre drogas, sobre sexualidade. Então tudo isso é um trabalho em conjunto. E a família, que eu estava esquecendo de falar, que é o principal, o que a gente permite muito aqui é a entrada da família na escola. Que ótimo. De repente está com algum problema disciplinar, eu permito que o pai entre, que o pai veja, que o pai tenha acesso ao recreio, se for da vontade dele, que ele vá até a sala do aluno, que ele converse com algum professor. Então o pai conhece o ambiente escolar, a família conhece. Então a parceria da família com a escola aumentou e melhorou e contribuiu com a diminuição da violência e do bullying aqui dentro, né? Então é um trabalho em conjunto, equipe de professores, funcionários, família e direção, né? Muito bom, Adileia. Bom, para finalizar, eu gostaria que você passasse uma mensagem para os pais, né, a família em geral, não só da escola da qual você é diretora, mas para todas as escolas da cidade de Orlândia, no sentido de você tranquilizar, né, os pais que deixam seus filhos aqui, na realidade, um período grande do dia, né, e para os pais a segurança vem em primeiro lugar, né? Então, qual mensagem você poderia deixar para esses pais? Sim, bom, eu gostaria de dizer, assim, em primeiro lugar, tá agradecendo os pais. Nós temos pais muito presentes aqui na escola, que ajudam a escola, que sempre que a gente precisa estão aí. Eu tenho muitos pais que têm procurado a gente, os professores, elogiado a escola. Então eu gostaria de estar agradecendo que essa melhora que a gente tem visto ultimamente no ensino e em tudo que a escola vem realizando é com o apoio familiar dos pais, né? Isso melhorou muito. Mas sempre está alertando os pais para que tudo que o seu filho conte, que sempre chegou em casa, contou alguma coisa, se não contou, procurar a criança para estar conversando, buscando informações sobre essa criança, ouvindo o filho. E tá procurando a escola sempre para contar as novidades que aquela criança está passando ou situações que aquela criança está vivendo, para a escola também intervir e tá ajudando na educação, né, daquela criança. E também estar defendendo aquela criança, se for o caso, né? Então, a primeira coisa que o pai tem que fazer é ouvir o seu filho, né? E procurar a escola em seguida para ouvir a escola e, se for o caso, pedir a ajuda da escola para resolver os problemas. Muitos pais às vezes não percebem que esse contato com a escola deve vir em primeiro lugar. Às vezes prefere procurar rádios para reclamar, procurar a imprensa, procurar poder público, assim, pessoas que não vão conseguir resolver o problema. Quem vai resolver o problema é a escola. O problema está lá na escola, então quem vai resolver é a escola. Então não tem por que ficar procurando outras pessoas, que nada mais vão fazer do que ligar para informar o problema. Então, assim, vai acabar sobrando para a escola resolver. Então, assim, a escola é parceira da família. Então, o que eu dou de conselho para os pais, sempre tá observando o comportamento dos seus filhos, sempre tá, sim, investigando se o filho não está fazendo alguma coisa errada quando ele não está em casa, e tá
passando para a escola qualquer informação, que a escola só tem a ajudar, não a complicar, né? E também está agradecendo todas as pessoas, a equipe, os professores, todas as instituições que têm ajudado, o Conselho Tutelar, a Polícia Militar. Polícia Militar é parceira da escola, né? Eles estando presentes também ajuda a diminuir a violência, né? Então, as outras instituições, serviço social, promoção social, CREAS, CRAS, Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação, todos são parceiros. Nós devemos sempre estar agradecendo as pessoas, porque elas sempre estão ajudando a escola, né? Então, agradecer vocês também por esse espaço.